Aleluia. Saúde a igreja de Deus com a paz do Senhor Jesus, amém? Quem está feliz com Jesus essa noite? Quem pode dar uma salva de palmas bem alegre para Jesus? Que bênção. Meus irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no segundo livro das Crônicas, capítulo de número 20, para a glória de Deus. Quero primeiramente agradecer aos céus, agradecer a Deus pela oportunidade a qual o Senhor concede a nós nessa noite, pela sua infinita graça, pela sua infinita misericórdia, porque se não fora o Senhor nós não estaríamos aqui. Então nós somos gratos a Deus por esse dia, pelas lutas, pelas provas, pelas bênçãos, que as lutas, as provas, elas contribuem para que as bênçãos de Deus elas venham sobre a nossa vida. Se você foge de prova, se você não gosta de prova, de luta, provavelmente você não quer ser abençoado, porque toda a vitória, a luta vem primeiro. Então, seja fiel, seja firme e persevere, porque após essa prova virá as bênçãos de Deus sobre a tua vida. O salmista, no Salmos de número 30, no verso 5, ele escreveu dizendo que o choro ele pode durar uma noite, a noite toda, enfim, mas a alegria vem ao amanhecer. Então não existe luta, prova que ela seja eterna, ela tem um fim para a glória de Deus. Eu tenho certeza que nessa noite Deus ele decreta pela sua palavra o fim da luta que a igreja, que cada um de nós temos passado desde que nós cremos no poder de Deus nas nossas vidas, amém? Hoje nós estamos iniciando uma campanha, vamos fazer 3 sexta-feiras na campanha com o tema Deus peleja por nós. Pastor, não é Deus pelejará por nós? Não, Deus peleja, Deus está lutando, Deus está guerreando por nós. Se nós dissermos Deus pelejará, isso é algo no futuro, para amanhã, e Deus não vai pelejar, vai estar pelejando hoje, para que amanhã nós levantamos a nossa bandeira e dissemos que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedor, amém? A nossa campanha Deus peleja por nós. Quero convidar você a fazer essa campanha com a gente, só 3 sexta-feiras, para a glória de Deus seguida, e eu tenho certeza que até o fim o Senhor ele nos dará a vitória a qual ele tem prometido a nós, amém, meus irmãos? Segundo Crônicas, capítulo de número 20, para a glória de Deus, e o versículo de número 17, que é o tema da nossa campanha. Louvado seja Deus. Segundo Crônicas 20, versículos 17, está escrito assim: nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos, ficai parados, e vede a salvação do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis, sair-lhes ao encontro, porque o Senhor ele será convosco. Amém? Podeis assentar, desocupe vossas mãos e dê uma salva de palmas bem alegre para Jesus. Que bênção. Meus irmãos, quero pedir por favor toda a reverência à palavra de Deus. Como eu disse, repito, Deus ele tem uma mensagem ao nosso coração hoje, graças a Deus que muito aqui Deus ele já tem falado conosco, por cada oportunidade que foi tida aqui nessa noite, cada hino que foi entoado a Deus, cada palavra que aqui fora falada, grandes coisas Deus ele já tem feito e prometido para nossas vidas, e tenho certeza que o Senhor ele confirmará por intermédio da sua palavra. Amados e queridos irmãos, o tema é Deus peleja por nós. Por que nós colocamos esse tema? E meditando essa palavra, orando, pedindo a Deus que o Senhor nos desse um tema para que nós pudéssemos estar falando nesse dia de hoje, ou nessas 3 sexta-feiras. O Senhor colocou em nosso coração essa palavra. E eu quero compartilhar com os irmãos e chamar a tua atenção que essa luta, a qual esse capítulo 20
mostra para nós foi, na verdade, foi uma sentença que foi dada por Deus a Josafá. Porque quando nós lemos, talvez alguém já atentou para isso, quando você lê o capítulo 18 de 2 Crônicas, a Bíblia vai mostrar para nós de uma aliança que Josafá, rei de Judá, ele fez com o rei Acabe, que era rei de Israel. E veja que o capítulo 18 vai mostrar para nós que Josafá, ele cresceu, ele se tornou poderoso, o Senhor Deus o exaltou, se tornou rico. E a Bíblia diz que ele aparentou-se com Acabe. E passados alguns anos, determinado tempo, a Bíblia vai dizer que ele vai chegar até Acabe e ele vai, ali diante da presença de Acabe, ele vai receber um convite. A Bíblia diz que ele vai ser bem recepcionado, vai ter ali abate de muitos animais, vai ter ali uma grande festa, churrasco, enfim, todo mundo vai se alegrar. E no tocante àquela alegria, talvez entre um gole e outro, um copo e outro, a Bíblia diz que o rei de Israel, chamado Acabe, chama Josafá e convida Josafá para que ele pudesse subir até Ramote de Gileade, subir com ele para que pudesse tomar Ramote, tomar posse daquela terra, porque ele dizia que aquela terra lhe pertencia. E a palavra de Deus vai mostrar para nós que naquele momento, quando aquela pergunta é feita para Josafá, eu quero lembrar os irmãos que Josafá, ele era um homem de Deus. Josafá, ele era um homem temente. Observa comigo, quando nós lemos aqui o capítulo 19, no versículo de número 3 do 19, a palavra de Deus vai mostrar para nós algumas qualidades ou algumas obras as quais Josafá ele fez, ele praticou em Judá. Diz no verso 3 do capítulo 19: boas coisas, contudo, se acharam em ti, falando para Josafá. E continua dizendo: porque Josafá, ele tirou os bosques da terra, ele preparou o coração dele e também do povo para buscar a Deus. Josafá, ele procurou ser um homem diferente. Josafá procurou andar nos passos do seu pai, do rei Asa. Ele procurou ser temente, ser fiel a Deus, ter contato com Deus. E todavia, então, Deus o abençoou. E então, ele sendo um homem abençoado, um homem direcionado por Deus, Josafá ele vai agora de livre e espontânea vontade, por questão política, ele vai até Acabe e ele recebe o convite para subir a Ramote de Gileade. E a Bíblia vai mostrar para nós no capítulo 18, no versículo de número 3 também, ele diz, respondendo a Acabe, ele fala, e ele lhe disse, Josafá disse para Acabe: como tu és, serei eu, e o meu povo como o teu povo, iremos contigo para a guerra. Quando Josafá ele fala dessa maneira, ele está se colocando, ele está se despindo da sua santidade, ele está se despindo de toda a honra que está sobre ele, dada por Deus, e ele veste agora o manto, ele veste agora da mesma forma a qual Acabe tem se vestido, com vestes pecaminosas, com vestes de desobediência, de adultério. Ele se coloca no mesmo nível que Acabe e ele também se coloca, ele coloca o seu exército no mesmo nível que os bárbaros, os exércitos ou o exército de Acabe de Israel. Então, quando ele faz essa aliança, talvez ali para ele era política, era negócio, A gente tem muito disso na nossa vida, no cotidiano. Não, eu vou fazer uma aliança naquele negócio com o fulano, porque ele tem mais posse do que eu vou me dar bem, ele tem conhecimentos dentro e fora do Brasil, vai
e o teu sócio não é. A tua fidelidade com Deus é uma, o dele não é. Ele não conhece Deus, o Deus dele é outro. Então nós precisamos vigiar com quem nós fazemos aliança. Porque eu sempre digo isso, como a Bíblia fala, que toda a ação haverá posteriormente uma reação. E nós precisamos estar atentos a essa reação. A reação que vai haver no tocante à nossa ação. Observa que essa aliança, o capítulo 19, o versículo 2, vai mostrar para nós que um profeta chamado Jeú, esse profeta ele veio até Josafá. Levanta-se, Jeú. E capítulo 19, verso 2. Então, Jeú, filho de Anã, o vidente, saiu ao encontro do rei Josafá e lhe disse: observa o que ele vai dizer da parte de Deus. Devias tu ajudar ao ímpio e amar aqueles que odeiam ao Senhor? É feita uma pergunta. Por que você ajuda o ímpio e ama aqueles que odeiam a Deus? Imagina Acabe, o rei, aliás, imagina Josafá, o rei de Judá, ouvindo uma sentença dessa da parte de Deus. E o Senhor continua dizendo: por isso virá sobre ti grande ira da parte do Senhor. Opa, meus irmãos, isso aqui chama a nossa atenção. Observa que para nós, seres humanos, nós achamos que para Deus todas as coisas é relevante. Nós achamos que Deus, Ele entende tudo. Deus, Ele acha que nós fazemos alguma coisa errada, né? Nós fazemos porque nós precisamos fazer para a gente se dar bem. Assim nós vamos furtar alguma coisa de alguém. Deus entende que a pessoa tem muito e a gente está precisando. Se a gente pedir, a pessoa não vai dar, a gente tem que furtar. E entre tantas coisas que a gente faz no dia a dia, que no nosso intelecto nós vamos pensar e entender. Deus, Ele entende. Deus sabe que eu estou precisando e que não vai fazer falta para a pessoa. Isso foi só uma vez e está tudo bem, Deus vai me perdoar. Quantas vezes a gente pensa assim? Quantas vezes nós agimos pensando dessa maneira, já nos sentenciando ou usando o lugar de Deus para uma sentença, como se fosse nós sentenciando nós mesmos? Tudo que nós fazemos tem um resultado na terra. Quando nós olhamos lá para o capítulo de número 3 do livro de Gênesis, o que a Bíblia vai mostrar para nós? Que Adão e Eva também eles receberam uma ordem de Deus para eles não tocar no fruto da árvore que estava no centro do jardim, a árvore da ciência, a árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia que eles tocassem, que eles chegassem perto, tocassem no fruto, eles iam morrer. Mas qual foi a conversa da serpente com Eva? A serpente diz para Eva: eu garanto para ti que tu podes comer tranquilo, deliberadamente, porque nada vai acontecer contigo. Quer ver? Eu vou comer. Talvez a serpente estava com uma na mão, uma fruta na mão, e comeu. Mostrava que era suculenta, a terra, que era boa. E Eva encheu ali a boca de água, os seus olhos cresceram. E ela disse: eu te darei uma, mas deixa que você fale para o teu marido comer também. E Eva disse: tudo bem, eu vou comer. Comeu, ensinou o marido a comer, e a partir daquele momento os seus olhos, os olhos da pureza, né, foram cegos e abriu-se os olhos pecaminosos. E Adão e Eva então pecaram, né, porque desobedeceram, não cometeram nem ilícito, né, que a Bíblia mostra para nós, foi só desobediência. Não teve adultério, não teve homicídio, não teve furto, não teve, enfim, só desobediência foi o suficiente para Deus chutar eles no jardim do Éden e lançar fora, serem amaldiçoados juntamente com a terra e ter que comer do suor do seu trabalho. Era pó e com
qual eles voltariam, eles iriam morrer, só por causa da desobediência. Então, a princípio, antes de nós entrarmos aqui, eu quero alertar a igreja, alertar os irmãos, que o capítulo 13, o versículo 8, do escritor aos Hebreus, ele deixou lá para nós um versículo, podemos dizer, praticamente imperativo, que está escrito assim: o Senhor Jesus Cristo, Ele é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. Então, quando nós olhamos para esse versículo, nós vemos que em Deus, comparando com outros versículos, não há sombra de variação, Ele é o mesmo, Ele não muda, Ele é imutável, diz a Bíblia. Então, eu quero alertar os irmãos e dizer que às vezes nós pensamos: Deus entende, Deus compreende, Deus entende. Nós nos colocamos no lugar de Deus e começamos nós mesmos julgar a nossa ação, a nossa causa, como se nós fôssemos Deus, como se a sentença que nós estamos dando para nós mesmos fosse provinda dos céus. E não é assim, não. Os irmãos podem ter certeza que não é assim. O apóstolo São Paulo diz que tudo que o homem ceifará, tudo que o homem semear, no seu tempo ele vai ceifar. Então esteja atento a essa palavra, amados e queridos irmãos. Mas olhando aqui para o tema da nossa palavra, da nossa mensagem, Deus peleja por nós. Nós vemos que a batalha, quando está falando assim, Deus peleja por nós, a Bíblia está mostrando para nós que a batalha, ela não é nossa, a batalha é de Deus. Deus peleja por nós, então a batalha não é nossa, a batalha é de Deus. Por mais que a questão da batalha, o foco principal da batalha, não foi por causa de Deus, foi por causa de Josafá. Mas vai haver uma situação que é muito interessante. A Bíblia vai mostrar para nós no capítulo 20, verso 1 e 2, que vai se levantar uma grande crise. Vai se levantar uma crise, diz a palavra de Deus, no tocante à sentença que foi dada no capítulo 19. Deus sentencia no capítulo 19, no capítulo 20 começa a acontecer as coisas, o vento começa a soprar, a palavra de Deus, a semente que foi germinada, ela começa a produzir, ela começa a crescer. E o versículo 1 do capítulo 20 diz: e sucedeu que depois disso, ou depois da sentença, depois da conversa de Deus com Josafá por intermédio de Jeú, a palavra do Senhor vai mostrar para nós: e sucedeu depois disso que os filhos de Moabe, os filhos de Amon e com ele outros dos amonitas vieram à peleja com Josafá. Os filhos de Moabe, meus irmãos, e os filhos de Amon são filhos de Ló, a qual foi tido com as suas filhas. Quem já leu a palavra de Deus, lembra desse incesto? Quando Sodoma e Gomorra foi atingida, por causa do pecado da humanidade daquela terra, foi atingida com fogo e enxofre. Ló, ele escapa com as suas filhas, também a sua mulher, mas a sua mulher desobedece, olha para trás, se torna uma estátua de sal. Ló, ele foge com as suas filhas, e fugindo com as filhas, estavam só agora, tudo havia sido destruído, e elas se preocuparam naquilo que tange a descendência, que ali havia acabado, não havia homem, não havia mais mulheres, e então seria o ponto final da descendência. Então elas tiveram uma ideia: vamos embebedar o nosso pai, a mais velha, e nessa noite eu deito com ele, e amanhã nós o embebedamos de novo e você deita com ele, assim nós vamos ter filho. Então a mais velha, ela deita com seu pai e ela fica então gestante, e ela vai ter um filho chamado Moabe, que são descendência dos moabitas. A outra mais nova então deita com seu pai no dia seguinte e ela vai ter um filho, que são a descendência dos amonitas, os descendentes. E esse povo, que era tudo da raiz, ali quando nós olhamos tudo da raiz, tipo de Abraão, que vem vindo de lá, da semente de Abraão,
o seu coração talvez entrou no processo de arritmia cardíaca. O desespero veio sobre ele, aonde agora ele vai refletir que um grande mal viria sobre todas as crianças, viria sobre todas as mulheres, sobre todos os jovens, sobre todos os idosos, sobre todos os homens, sobre Judá. A maioria seria morta, as mulheres seriam abusadas, levadas como escravos, os homens seriam mortos, Judá seria exterminado, a riqueza seria levada embora. E ele agora pensa, tudo isso foi por causa da minha desobediência lá atrás, porque eu desobedeci a Deus, porque eu fiz uma união com Acabe. Deus me sentenciou que um grande mal ia vir, como está lá no verso 2 do capítulo 19. Um grande mal ia vir, então agora o mal está vindo, é grande. A pergunta é, o que nós vamos fazer agora? O mal vem, uma grande crise está decretada, está avançando como uma grande onda. O que nós vamos fazer? Josafá poderia convocar o seu exército, mas ele saberia que convocando o exército não ia dar para nada, ia alimentar mais a ira, o ódio dos moabitas, dos amonitas e da montanha de Seir. Então o que ele vai fazer? O que Josafá vai fazer agora? O versículo de número 3 do capítulo 20 dá para nós uma ideia do que Josafá fez, se colocou a fazer, e nós também que estamos ouvindo a palavra de Deus, que talvez estamos numa situação semelhante à de Josafá, nós também podemos fazer. Porque tem pessoas aqui, pessoas que nos veem pelas redes sociais, que provavelmente pode ser que estejam tentando entrar na justiça, processar alguém, e talvez o motivo da razão pela qual você está passando pelo processo, porque foi você que quis a situação, você forçou, e talvez foi orientado a não, mas você diz eu quero, e teve consequências, e agora você está indo à justiça. Poderíamos dizer vários exemplos, mas resumindo, o que Josafá fez? O que eu sugiro que nós façamos, como homens, como mulheres de Deus? Versículo 3 do capítulo 20. Então Josafá temeu. Aí na tua Bíblia pode estar escrito, ele teve muito medo. Josafá teve medo, ele temeu, que é coisa que todo sanguíneo, todo homem teme. Por mais forte, por mais poderoso, ele era um rei, mas ele temeu o inimigo, porque ele sabia que por mais que ele usasse as suas forças, o seu poder, ele estaria lutando contra Deus. O inimigo foi levantado por Deus. O inimigo é uma vara, o inimigo é uma ferramenta de Deus, que agora ia importunar, ia açoitar Josafá, porque pelo aquilo que ele fez lá atrás. Alguém pode dizer, pastor, mas Deus é amor, Deus não faz isso. Eu quero convidar você a ler a Bíblia. Eu quero convidar você a ser um estudioso da Bíblia, e você vai entender que Deus ele usa esses meios. Deus pode usar o teu inimigo, mas o inimigo se orar para Deus derrubar. Mas se for o dedo de Deus, a mão de Deus que está sobre ele, e Deus está usando o teu inimigo para te despertar, para ser uma vara, uma ferramenta contra a tua vida, você pode chamar o inferno. Deus não vai te ouvir, porque Deus já está usando a Bíblia contra você. Então Deus não me ouve, então eu vou chamar o inferno. Chama quem você quiser. Quem se levanta contra Deus e prevalece? Ninguém. Eu estou dizendo dessa maneira porque a Bíblia diz que Deus, o Senhor, ele usou Nabucodonosor, que é o homem mais simples do que Nabucodonosor, que é um homem de coração mais duro, mais idólatra, mais severo, mais sanguinário, mais bárbaro do que Nabucodonosor, rei da Babilônia. Sabe o que Deus disse? Eu vou usar o meu servo Nabucodonosor como uma vara para açoitar o meu povo Israel. Eu vou dar poder para Nabucodonosor sobre as aves do céu, sobre os animais da terra, sobre todo homem,
você vai entender como Deus trabalha. Tudo nessa terra, Deus pode transformar numa ferramenta para ajustar o crente, ou a crente, ou a igreja. Tudo nessa terra. Nem tudo provém do inferno, nem tudo provém do diabo. Há situação que provém do próprio Deus. Deus está agindo para haver uma mudança, uma transformação na nossa vida, qual nós não queremos ver. Deus permite situação para nós enxergar o trabalhar de Deus. Então a Bíblia vai mostrar que Josafá, servo de Deus, ele teme muito. E a Bíblia diz que então, o que ele fez? E ele temeu muito e ele pôs a buscar a Deus, a buscar ao Senhor. Josafá, então, no tocante ao perigo, o que sobra para ele é buscar a Deus. Como eu falei, repito, o seu exército não era nada contra os inimigos. Então o que ele vai fazer? Ele vai se colocar em oração. Ele vai buscar a Deus, porque Deus que assoprou o vento, Deus que levantou o inimigo. Então ele vai orar a Deus para que Deus derrube o inimigo por terra, para que Deus se coloque como uma barreira, uma muralha forte diante dos inimigos e que eles não prevaleçam contra ele. Se Deus enviou, ele vai orar para Deus levar de volta. Se é Deus que levantou, ele vai orar para Deus derrubar. Se é Deus que colocou, ele vai orar para Deus tirar. Essa é uma estratégia, amados, que a Bíblia concede a nós nessa noite. Às vezes nós não sabemos o motivo da razão pela qual nós estamos passando por alguma coisa. A gente ora, a gente busca, a gente faz campanha, a gente consagra. Dá a impressão que somos inúteis, dá a impressão que não está saindo nada da nossa boca, dá a impressão que Deus está cego, dá a impressão que os ouvidos de Deus estão fechados, dá a impressão que Deus é como um ídolo de parede. Será que não é hora de nós mudarmos a nossa oração? Será que não é hora de nós fazermos uma retrospectiva e lembrar de alguma coisa lá atrás que, entre aspas, ficou oculto e que por intermédio daquilo o diabo está trabalhando? Ou Deus disse para a gente vigiar, nós não vigiamos e estamos aí tranquilos e paz, como se nada tivesse acontecido, como tivesse tudo azul, bolinha da mesma cor, e não está. Então Josafá vai buscar o Senhor. E a Bíblia diz para nós que, além de buscar, ele apregoou um jejum em todo o Judá. Em todo o Judá. Agora o âmbito, o espaço da guerra, agora a forma da guerra vai ser em outro nível. E que nível que vai ser? No nível espiritual. Porque agora eles vão buscar Deus. Agora eles vão jejuar. De que maneira? Unidos. Eles vão se unir. Eles vão se unir. E eu quero dizer aos irmãos que os inimigos que se levantaram contra Judá, eles estão aí, talvez aqui no nosso meio, dentro da nossa casa, no meio da nossa família, dentro da igreja, lá no nosso trabalho ou em qualquer outro lugar que nós possamos adentrar. Os nossos inimigos mesmo que se levantaram contra Judá está também no mesmo campo hoje, está no meio de nós. E o que nós estamos querendo fazer? Agir com as nossas mãos, agir com as nossas forças, procurar a polícia, procurar o juiz, procurar a justiça. Por que nós estamos usando esses meios visíveis, palpáveis, compráveis? Por que nós estamos usando esse meio? Porque
jejuar. Ele começou a fazer o quê? Unir o povo, todo Judá. Ele começou a colocar o povo unido no mesmo propósito. Vamos orar para a mão de Deus ser movido. Eis o tema da nossa campanha. Vamos unir para que Deus ele venha pelejar por nós. Vamos unir porque nós não temos força, nós não temos poder, nós não podemos vencer essa guerra, mas vamos clamar ao céu, vamos clamar a Deus para que a mão dele seja movida e para que nós venhamos ver o milagre, a vitória da parte de Deus na nossa vida. Ah, pastor, mas está muito frio, está difícil para orar. Meus irmãos, orar nunca foi bom. Nunca foi bom orar. Nós que estamos na carne, não é bom orar. Nossa carne não gosta de orar. Ficar ali 1 hora, 2, 3, 6 horas de joelho. Quem gosta? Ninguém. A carne não gosta, dói, é desesperador. Tem gente que sente fome. Mas eu quero dizer para você que a situação na nossa vida, que a única solução, o único remédio para nós vencermos os obstáculos, as barreiras, é de joelho, é buscar a face de Deus. Porque os inimigos, eles se levantam em blocos. Os inimigos, eles trabalham unidos. Os inimigos da nossa vida, eles não vêm sozinhos, eles se unem. Eles se unem. Você sabia que o inferno trabalha unido? Você sabia que o céu trabalha unido? E deixa eu te dizer algo que você não sabe. Você sabia que a igreja trabalha cada um por si e Deus para cada um? Se o inferno trabalha unido, se os céus trabalham unido, e por que nós é cada um por si? Eis o motivo da razão pela qual muitos não têm vitória. Por quê? Porque não existe unidade, porque não existe perseverança. Veja que aquela liderança foi forte. A liderança falou: eu vou buscar o Senhor, eu vou jejuar, mas também eu vou convocar todos vocês a unir, porque a nossa vida está em risco. O problema não vai atingir só eu, vai atingir a nação toda. O marido, esposa, filhos, pai, mãe, animais, nós seremos destruídos. Então vamos buscar o mesmo propósito. O propósito da nossa salvação, da nossa vida, da nossa prosperidade, do nosso crescimento, da nossa expansão, das nossas conquistas. Eu pergunto, será que nós pensamos dessa maneira? Não, para quê? Hoje eu estou bem, tenho dinheiro, tenho meu carro, minha família está tudo bem, vou curtir final de semana, vou para a igreja aqui, vou para a monte, vou orar, vou buscar Deus, deixa quem precisa ir. Só que o espertão ou o infeliz, que não é feliz, é infeliz, ele esquece que amanhã ele pode estar na mesma situação que um ou outros estão hoje. Estão unidos buscando a Deus para obter vitória. E amanhã ele vai estar no mesmo nível, precisando. E como ele desprezou aqueles não vão estar com ele, ele vai estar só. Aí ele não terá força, não terá apoio. O que vai acontecer com ele? Ele vai se distanciar, ele vai para o mundo. Ai, a igreja não é unida. Ai, ninguém ligou para o meu problema. Ai, a minha situação é difícil. Eu chamei um ou outro para me ajudar, ninguém quis. Mas quando chamaram ele só olhou para o nariz dele. Ele só olhou para o umbigo dele, não se preocupou com quem estava precisando, porque ele estava bem. Então, se ele estava bem, quem está com fome que procure comida, quem está com sede que procure água, não é assim? Independente de você precise ou não, você tem que se unir, porque eu sempre digo isso: o dia mau, ele vem para todos nós, ele vai vir para todos. E o que acontece aqui, meus irmãos? Todo Judá se ajuntou, e o versículo 4 diz: Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Também de todas as cidades de Judá vieram para buscar o Senhor. Ou seja, a cidade toda, todo o povo, toda a nação, eles se levantam, todo mundo vem, se une em Jerusalém.
você, né, deixa eles. Esse negócio de barulho, esse negócio de oração, esse negócio de estar unido com um monte de crente, não dá não. Daqui a pouco eu estou falando igual eles. Daqui a pouco eu estou vestido igual eles. É uma opção. Você não é obrigado a ser abençoado. Você não é obrigado a ser vitorioso. Só que se você vai ter vitória, você vai ser abençoado se você entrar nesse grupo. Esses dias eu estava aqui pregando, eu disse aos irmãos que eu não tenho falta de nada. Tudo que nós necessitamos, eu, minha esposa, minha casa, o Senhor abre os céus e concede. Eu não necessito de nada. Eu não dobro o joelho, Senhor, eu preciso disso, eu preciso aquilo. Não faço isso. Se eu preciso de uma carne, se eu preciso. Não preciso. Sempre quando a gente vai precisar, Deus supre. Deus usa alguém, faz um depósito, compra uma carne, toma, me vê nessa oferta, você comprar uma pizza, toma, faz isso, toma. Sempre Deus prepara. Eu não peço nada, Senhor, eu quero isso, eu quero. Não precisa. Deus conhece a nossa necessidade. Deus conhece a minha necessidade. Deus conhece a tua. Mas Deus quer ver o que está dentro do teu coração. Qual é o objetivo? Eu quero que Deus me abençoe. Tudo bem, Deus vai te abençoar. O que você vai fazer com a bênção que Deus te dá? Você vai se achegar a Deus ou você vai fugir de Deus? Porque muitos querem isso, quer a bênção, dá no pé. Eu quero que Deus me dê um carro abençoado. Para quê? Não, para me curtir com a minha família, para me viajar. Mas e a obra? A obra já ficou lá, você até esquece que é crente. Eu quero que Deus me dê muito dinheiro. Para quê? Eu quero viajar, conhecer o mundo, quero comprar isso, comprar aquilo. Ele até esquece que ele é crente, que tem uma igreja, que tem compromisso com Deus. Então é assim. Deus conhece o nosso coração. Deus, ele precisa ser em primeiro lugar na nossa vida. Deus precisa estar em primeiro lugar, independente da circunstância, independente da mulher, independente do homem, independente do filho. Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida. E a gente olha e diz: Deus está em que fase? Deus está em que lugar na minha vida? Olha para você. Aonde está Deus na tua vida? Deus é em primeiro lugar? Você está cumprindo os 2 mandamentos que Jesus deixou? Amar a Deus sobre tudo, todas as coisas, com toda a tua força, com toda a tua fé, de todo o teu coração? Está amando o teu próximo como ama você mesmo? É simples analisar a palavra de Deus. Se nós estivermos dentro desse grupo, nós estamos agradando a Deus, estamos caminhando para o céu. Mas se nós estivermos fora dessas 2 coisas, nós estamos perdidos, a nossa fé está errada. Quando Josafá, ele se une com o povo, pede socorro a Deus, o que vai acontecer? A Bíblia vai mostrar que a resposta, ela vem do céu, ela desce do céu aos humildes da terra. Uma coisa que Deus, ele ama, uma coisa que Deus, ele tem prazer, é na humildade. A Bíblia mostra para nós que a humildade, ela é uma virtude que é altamente valorizada em toda a Bíblia. Quando fala dessa questão da humildade, eu lembro o próprio Cristo lá no Evangelho, segundo escreveu Mateus, no capítulo 11, o próprio Cristo, ele diz: aprendei de mim, ou aprendei comigo, que sou manso, sou humilde, de mente, de coração. Eu lembro o capítulo 18 do Evangelho de São Lucas, o versículo de número 9 e 10, o texto desse versículo, que compõe esse versículo, aonde Jesus ele reúne os seus discípulos. E Jesus vai falar acerca daqueles homens que adentraram dentro do templo, os 2 homens. Entra ali o primeiro, olhando para o céu,
sabendo, eu estava pensando, chegou diante do altar. Deus, eu não sou como esses pecadores. Eu dizia, eu jejum 3 vezes. Achando que ele era feito de uma massa diferente que o outro. Ele sai dali altivo, soberbo, e depois entra o outro, se arrastando de joelho, cabisbaixo, vem diante do altar, não consegue nem olhar para cima e diz: Deus, tem misericórdia de mim, pobre pecador. Ele entra se humilhando, pedindo misericórdia, reconhecendo que ele é um pobre pecador. O que ele vai fazer? Ele vai se humilhar. Jesus pergunta para os discípulos dele: olha, entre os dois que entraram, qual dos dois você acha que foi justificado? Vocês acham que foram justificados diante de Deus? Ah, Senhor, aquele que se humilhou último. Jesus disse: de fato, aquele que a si mesmo se exalta será humilhado, mas aquele que a si mesmo se humilha, esse será exaltado. Então a humilhação, a pessoa se humilhar, é uma virtude. A Bíblia mostra que isso é uma virtude. É algo que provém de Deus, né, para a vida da pessoa. Pois Deus responde todos os humildes. Deus responde com graça, com exaltação e com bênção. Deus responde dessa forma, com graça, com exaltação e com bênção. Se humilhar, meus irmãos, é isso aqui que acaba. Pastor, o que é humilhar? É ser humilhado pela esposa, é ser humilhado pelo esposo, é ser humilhado pelas pessoas. Se humilhar, isso aqui que Josafá fez. Ele se colocou em buscar a Deus, colocou a sua cara no pó, em jejum, em oração, juntamente com todo mundo, sem comer, sem beber, se humilhou, reconhecendo o quê? Reconhecendo os seus pecados, reconhecendo o seu erro que ele cometeu lá atrás, reconhecendo que ele pisou no pé de Deus, no calo de Deus, reconhecendo que ele machucou, que ele feriu a santidade de Deus, porque ele era um servo do Senhor. Ele tinha que ser obediente, não desobediente. Ele tinha que continuar sendo santo, não sendo um pecador como a carne. Então ele se humilha, ele pede perdão, ele chora na presença de Deus, ele rasga o seu coração pelo nome do ato que ele praticou. Isso é se humilhar. Isso é se humilhar. Não existe, lembra-se, nem um santo na terra. Não existe ninguém santo. A Bíblia diz que o próprio Cristo, lá em Filipenses, o próprio Cristo, ele se humilhou, sendo Deus, sendo a segunda pessoa da Trindade, estando lá na sua glória, ele se humilhou, se humilhou, se humilhou, e foi se humilhando até se tornar um embrião. E foi pelo Espírito de Deus colocado no ventre de Maria Virgem, e ali Jesus foi formado. O menino Jesus nasceu, se humilhou, sendo Deus, se humilhou, se tornou como homem, como eu e você, e veio viver nessa terra, veio cumprir toda a vontade de Deus, a agenda de Deus estava sendo cumprida por Jesus. Jesus disse que ele veio para fazer toda a vontade de Deus. Ele não tinha vontade, tudo que ele fazia era a vontade de Deus. Ele disse que tudo que o Pai fazia, ele via e fazia igual. Quer mais humilhação do que isso? Você ser Deus, você se transformar num ser, em um exímio pecador como nós. Só que o escritor aos Hebreus diz que Jesus, em tudo Jesus foi tentado, porém sem pecado. Ele foi tentado em tudo. Eu sempre digo isso, nós podemos ser tentados, todo mundo aqui pode ser tentado. O que nós não podemos é cair na tentação, é pecar. Jesus ele foi tentado em tudo, mas em tudo ele saía pela tangente, ele repreendia, ele expulsava, ele não caiu no laço. Nós também podemos ser tentados, só que nós temos que usar técnica, autoridade, poder, fugir, como Paulo diz, para aparência do mal. Então, essa humilhação
Josafá vai orar, Josafá vai clamar. Olha, ele repetindo parte da oração de Salomão na inauguração do templo de Jerusalém, versículo de número 9. Olha o que Josafá diz: se algum mal nos sobrevier, falando do mal que estava vindo sobre Judá. Então ele ora: se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste, fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois teu nome está nesta casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu, Senhor, nos ouvirá e nos livrará. Todo judeu tinha este versículo em mente. Todo judeu tinha. Daniel tinha essa parte. Por isso que todo dia, 3 vezes ao dia, ele orava para a banda de Jerusalém, na sua casa, levantando a sua mão e orando, porque ele lembrava isso aqui. Então, Jaziel vai dizer: ouve todos vós, assim diz o Senhor, não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Opa! Então quer dizer que Josafá, todo Israel, eles estavam orando no mesmo propósito. Ai Deus, me enriquece. Ai Deus, eu quero vitória. Ai Deus, eu quero milagre. Ah Senhor, eu quero aquela causa da justiça. Não! Tinha algo maior. Tinha a sobrevivência da nação, tinha a sobrevivência da família. Então todos clamavam no mesmo propósito: Senhor, age contra os nossos inimigos, age contra os moabitas, contra os da montanha de Seir, age contra os amonitas. Deus, eles estão como gafanhotos, eles vão nos consumir, eles vão nos destruir, eles vão exterminar o teu povo. Então o Senhor vai responder e vai dizer exatamente: não temais nem vos assusteis por causa desta grande multidão. Propósito apresentado, oração apresentada, resposta em cima daquilo que você apresentou a Deus. Só que detalhe, eu não estou orando, eu só peço dinheiro, só peço riqueza, peço mulher, peço homem, peço milagre, peço bênção. Será que isso é essencial para a sua vida? Será que é isso que Deus quer para você? Será que não existe alguma coisa que é mais essencial, que é de relevância na tua vida? Será que essas coisas não são demais coisas? Será que não existe nada sublime, supremo, que você deseje mais, ou que é melhor para a tua vida mais do que qualquer outra coisa supérflua? A Bíblia diz que nós oramos e nós não recebemos porque nós oramos mal, nós pedimos mal. Nós não sabemos orar como convém. Mas se nós lermos a Bíblia, se nós começamos a estudar a palavra de Deus, nós vamos aprender a orar. Nós vamos aprender a orar com a Bíblia. A Bíblia nos ensina. Aqui está uma oração, do verso 6 ao verso 12, é uma oração. Capítulo 20, versos 6 ao 12, é uma oração feita por Josafá e o povo. No verso 15 vem a resposta. E o Senhor vai dizer para ele: pois a peleja não é vossa, mas de Deus. A guerra, quem vai guerrear é Deus. Vocês não vão guerrear essa guerra. Quem vai guerrear vai ser eu. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o povo, eles já guerrearam de joelho. Eles já guerrearam pedindo socorro. Eles já guerrearam se humilhando. Eles já guerrearam clamando a Deus em jejum e oração. Essa foi a guerra, essa foi a peleja do povo. Peraí, vocês fizeram a parte de vocês. Agora fique tranquilo.
agora eu vou pelejar por vós. Às vezes nós queremos, deixa eu ir lá resolver. O crente não resolve nada do amor. O crente não resolve nada do braço. O crente não resolve nada do ar. O crente resolve de joelho no chão e boca no pó. É assim que o crente anda, de joelho. Ai, pastor, é de joelho. Se você não sabia, aprende hoje. O crente vence todas as batalhas de joelho, pedindo socorro aos céus, pedindo socorro. De joelho nós veíamos, e sentado nós apreciamos o trabalhar de Deus. E o que vai acontecer? O versículo 16, o Senhor fala no 15 que a peleja é dele, mas é de Deus. No 16 o Senhor diz: amanhã descereis contra eles. Amanhã vocês vão descer. E o Senhor diz: eis que sobem pela ladeira de Giz, e os achareis no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Qual é o vale? O famoso vale de Josafá, ou vale de Beraca. Vocês vão achar eles lá. Ai, Senhor, amanhã é. E entra o versículo do nosso tempo: nesta batalha não tereis que pelejar. O Senhor fala: vocês não vão pelejar. Ai, Senhor, nós vamos ter que ir lá no vale, nós vamos encontrar. Mas o Senhor diz de novo: nesta batalha, nessa peleja, não tereis que pelejar. Deus fala de novo pela segunda vez. E ele continua: postai-vos, ficai parados e vede a salvação ou o livramento do Senhor para convosco, ó Judá e Jerusalém. Deus está dizendo para todo o povo, Judá e Jerusalém, toda nação. E ele diz: não temais, nem vos assusteis, amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Teve a oração, teve a resposta. E agora o que a gente vai fazer? Versículo 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todos Judá e os moradores de Jerusalém se lançaram perante o Senhor, o adorando. Meus irmãos, se tem uma coisa que move a mão de Deus, é a adoração em conjunto, é a adoração unificada. A coisa que mais mexe com Deus, talvez você nunca percebeu, mas todo louvor que é bem entoado, toda canção que é bem cantada aos céus, a Deus, todo mundo abre o coração e canta, a glória de Deus se manifesta, o Espírito de Deus se manifesta, pessoas falam em língua, pessoas são batizadas, pessoas são curadas. Só que quando nós vemos à frente, nós temos uma oportunidade, e nós vemos com aquele jargão lá do inferno, que o diabo coloca na boca das pessoas. Se você fala desse jeito, não fala mais, isso não é de Deus, isso é do inferno. Mas o que é, pastor? Alguém pega o microfone e diz: eu vou cantar aqui, eu vou falar alguma coisa, é para Deus mesmo, se eu errar os irmãos me perdoam. É vergonhoso isso, até arrepio. Se você faz, é para o diabo mesmo, tudo bem, todo mundo ia bater palma, é isso aí. Mas, meus irmãos, é para Deus. Se é para Deus, tem que ser o melhor. Ensaia 2, ensaia 5, ensaia 10, ensaia 50, ensaia 100, ensaia 1000 vezes. E ofereça para Deus o melhor, o melhor. Agora vamos cantar aqui, igreja. Um está dó maior, dó menor, o mesmo louvor, cada um está numa voz, num tom. Está parecendo mais um. Desculpa, é melhor não falar nada. Eu pergunto: como que Deus vai receber alguma coisa desse jeito? Vamos dar glória a Deus, meus irmãos!
quando meu time jogava, eu era palmeirense, hoje eu sou Botafogo, eu já torço pro Botafogo, Barão Vitor. Hoje eu torço pro Botafogo no campo. Antes eu torcia pro Palmeiras quando eu estava no mundo. Quando o Palmeiras ganhava, eu ficava 4, 5 dias pouco, porque eu gritava com toda a minha força, desesperado, eu não conseguia falar, parece que a minha cabeça abriu. E hoje eu estou na presença de Deus, um Deus que Ele não vai ganhar, um Deus que não ganhou, mas é um Deus que Ele é campeão invicto para toda a eternidade. Eu vou poupar minha mão, eu vou poupar o meu pé, eu vou poupar que problema que a garganta estoure, que as veias, que as cordas vocais arrepentem, não tem problema, Ele vai dar nova, mas eu tenho que adorar, tenho que glorificar, porque Ele é digno de toda adoração, de toda exaltação, e por tirar do fogo, é o que Ele merece. Nada sobe a camarada, significando a trabalha, as coisas, meus irmãos, vão mudar na nossa vida, ou vai mudar na nossa vida, quando nós aprendemos a ser grato a Deus. Peraí, eu vou pregar, fui convidado para pregar amanhã, ou convidado para pregar semana que vem. Eu vou ler aqui o cego de Jericó mesmo, todo mundo conhece, não tem problema não, eu leio lá e o bolo vai descer. Ô Senhor vagabundo, isso é coisa de um preleitor, de alguém que vai pregar? Não, todo mundo conhece, eu vou falar cego de Jericó mesmo. Cadê a oração contínua? Cadê o jejum contínuo? Cadê a leitura contínua da palavra de Deus? Vai pregar o cego de Jericó? Leia 5, 10, 15 vezes, 50 vezes o texto, decore, peça para Deus revelar os mistérios que estão lá dentro, que ninguém nunca pregou. Deus vai te revelar. Vai louvar, tem oportunidade para louvar. Não, eu vou cantar isso aí, todo mundo conhece, né? Todo mundo já sabe qual que é, ele mesmo não sabe. Ó, se eu errar, se eu parar, vocês continuam, porque não sabem. Isso é estratégia de quem não sabe o que está fazendo. Eu vou pagar um gasto, sabe onde que eu sei? Não, mas vamos comigo junto, vai aqui, né? Só para ser meu companheiro. Acho que isso tem estrada, por onde? Por aqui ou por ali? Mas você não falou que sabia? É coisa de mentiroso. Se eu sei, eu estou aqui, fica tranquilo, dorme, descansa, cochila, fica em paz, que nós vamos chegar no lugar. Tem que ser assim, você tem que assumir a responsabilidade. E ser grato a Deus. Deus deu a vitória, agradece, está aqui com essa fala. Vamos orar, vamos agradecer a Deus, toda a multidão. Eles oraram, Deus respondeu. Agora vamos orar a Deus, vamos glorificar o Senhor. E eles fizeram isso, a glória de Deus foi derramada sobre eles. E Deus deu uma estratégia. Vamos para a peleja, vocês vão para a peleja. Diante do exército, vocês vão fazer uma coisa diferente. Deixa eu fechar aqui, preparar. Vocês vão fazer uma coisa diferente. O que vocês vão fazer? Qual é a estratégia de Deus? Vocês vão colocar os levitas na frente do exército. Levitas? Mas levita não vai cantar, tocar. Exatamente. Vocês vão para a peleja adorando. Vocês vão para a peleja glorificando. Vocês vão para a peleja dizendo: só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Vocês vão cantar o louvor que Moisés cantou quando o Senhor engoliu o faraó pelo mar vermelho. Vocês vão cantar que o Senhor é varão de guerra. Vocês vão adorar a Deus. O exército vai atrás, os levitas vai na frente, mas vamos guerrear cantando. Essa é a guerra. Vocês exaltam, vocês glorificam, vocês tocam e Deus vai guerrear. Assim é a batalha do crente. Não foi usado arma, não foi usado força física, não foi usada nenhuma estratégia de cilada. A única coisa foi joelho e oração e união. Que nós possamos absorver essa técnica, meus irmãos, e que nós possamos colocar em prática e viver essa palavra, para que nós possamos ser abençoados pelo nosso Deus. Quem entendeu